Olá, amigos. Salve Maria Santíssima. O tema que nós vamos trazer hoje é complicadíssimo. Ele trata da chamada Campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021. Nós temos visto aqui no Centro Dom Bosco uma série de manifestações contrárias a um ponto específico do texto base da campanha, que é o ponto 68, que ele trata justamente da população LGBT. E motivados por esse tipo de manifestação muito válida, porque aquele capítulo ali é absurdo, nós resolvemos adquirir o texto base e lemos ele do início ao fim. E as notícias que nós temos para trazer para vocês, elas não são nada animadoras. E ontem a pastora Reis, a pastora Rome, nos introduziu na campanha, fez um apanhado muito bonito, muito claro sobre a campanha. Então, assim, o problema para mim está justamente de não existirem esses espaços para conversar. Direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, né? A gente sabe que tem temas que envolvem a agenda dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, são muito difíceis para as igrejas. O aborto, por exemplo. A questão da população LGBT é apenas a ponta do iceberg. Nós podemos perceber da primeira linha à última que existe uma vontade das pessoas que estão por trás da confecção do documento de trazer para dentro da Santa Igreja Católica o conjunto de políticas identitárias da extrema esquerda revolucionária. Então, naquele documento nós vamos ver questões de racismo, conflitos raciais, feminismo, LGBT, dentre outras questões. Queremos, sem perda de tempo, entrar diretamente na campanha do próximo ano, convidando a Home Bank, que tem sido a alma de todo esse trabalho, já na campanha de 2016, e agora nessa nova campanha, ela soube juntar as pessoas, costurar, ter paciência, burilar o texto 20 vezes. Então, em certo sentido, a campanha da Fraternidade 2021, ela pretende ser algo como o PSOL ou o Partido Democrata infiltrados dentro da Igreja Católica. É a doutrina dessas organizações nefastas integralmente replicadas num documento preparado para ser executado em todas as dioceses brasileiras. Então, isso deve trazer para nós um alarme muito grande. A Home Bank, que tem sido a alma de todo esse trabalho. Material para crianças. Esse material para crianças tem duas versões. Uma que é o material da catequese, que a gente já sabe que é bastante tradicional, bastante conhecida no âmbito da Igreja Católica, mas também vai ter um material para crianças que foi elaborado de forma ecumênica. E, além disso, nós sabemos que as campanhas da fraternidade elas são sempre conduzidas durante a Quaresma. A Quaresma é um tempo que inicia-se na quarta-feira de cinzas e se estende até o domingo de Ramos, que abre então a Semana Santa. É um tempo de penitência, de oração e de conversão, que nos reflete, que nos convida a uma reflexão das nossas vidas, a um tempo especial de penitência e de conversão. Então é muito importante, é um tempo que eu diria de muita interioridade, reflexão e de convite à reflexão de como nós estamos levando a nossa vida. E durante a década de 60, a CNBB teve então a ideia de lançar a primeira campanha da fraternidade. E só poderia ser na década de 60, que é a década em que muitas coisas de ruim acontecem dentro da Santa Igreja Católica. É um período em que nós vemos uma apostasia muito grande, tanto entre leigos quanto entre sacerdotes. E a campanha da fraternidade veio acontecendo de forma recorrente, e no ano de 2000, na virada do milênio, no ano 2000, então, um ensaio para uma ruptura definitiva
dessas forças revolucionárias com a Igreja Católica deu mais um passo, porque na campanha da Fraternidade 2000 ela marcou um novo passo nesse processo de degradação, que é a instauração da primeira campanha da Fraternidade Ecumênica. Então, a partir daquele momento, os líderes católicos envolvidos na confecção da campanha da Fraternidade resolveram trazer para dentro das discussões líderes protestantes. E essa ideia foi repetida em alguns cenários. Então, a primeira edição foi de 2000, a segunda de 2005, a terceira de 2010, a quarta de 2016. E hoje estamos entrando então na quinta campanha da Fraternidade Ecumênica neste ano de 2021. E quem está por trás da elaboração do documento? É a Santa Igreja Católica? Não. É a CNBB? Não. É uma outra organização, uma organização chamada CONIC. A Home Bank, que tem sido a alma de todo esse trabalho já na campanha de 2016, né? E agora, nessa nova campanha, ela soube juntar as pessoas, costurar, ter paciência. E isso significa também falar sobre a descriminalização do aborto. Que é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil. Ela quem assina o documento. E quem é o presidente do CONIC? É um sacerdote católico? Não. É um pastor luterano casado chamado Inácio Lenk. Então, nesse sentido, visitando Lula nesse final de tarde que eu saí de lá, levo para fora palavras e ânimos para toda a gente. E quem é o vice-presidente? É algum sacerdote católico? Também não. É a esposa de um pastor da Igreja Presbiteriana Unida, seja lá o que isso for, e a IPU, a Anita Sui Wright. Na nossa mesa, a nossa querida representante do CONIC, Anita White. O CONIC está preocupado com o aprofundamento da violência, o racismo religioso que se materializa na intolerância religiosa, as ameaças à soberania nacional, a expansão da mineração em reservas indígenas e áreas de proteção ambiental. Então vemos que na presidência, na vice-presidência do órgão responsável pela elaboração da campanha da Fraternidade 2021, nós temos protestantes declarados. E a peça mais importante por trás da elaboração desse documento é a secretária-geral do CONIC, que atende pelo nome de Pastora Romy Márcia Bank. A Home Bank, que tem sido a alma de todo esse trabalho. Meu nome é Romy Márcia Bank. Eu sou uma militante no movimento ecumênico. Em primeiro lugar, eu quero dar os parabéns pelo movimento feminista. Então ela é a responsável pelo documento, junto com outras 9 personalidades, 7 delas de seitas protestantes diversas e 2 sacerdotes católicos. Então, a comissão por trás da elaboração do documento da campanha da Fraternidade 2021 é composta por 8 protestantes, sendo a principal personalidade a pastora, entre aspas, Romy, e 2 sacerdotes católicos. E quem é, então, essa pastora Romy Márcia Bank? Ela é representante da IECLB, então entra aqui mais sopas de letrinhas protestantes, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. E ela, eu diria que é revolucionária até para os padrões revolucionários protestantes. Não é nada difícil encontrarmos declarações de cunho radical de extrema esquerda a favor de ideologia de gênero e até de aborto emitidas pela referida pastora, que é a grande personalidade da campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021. Que tem sido a alma de todo esse trabalho. O cristianismo, assim como muitas outras tradições religiosas, ele é permeado por valores patriarcais.
Isso a teologia feminista já durante bastante tempo tem procurado problematizar, tem apresentado outras hermenêuticas para se interpretar valores religiosos, para poder se interpretar a própria Bíblia. E para termos uma ideia disso que estamos dizendo, da gravidade do documento, eu gostaria de partilhar com vocês algumas palavras-chave, porque hoje, como podemos ler o livro por PDF, é possível passar rapidamente para todos vocês sobre o que está orientado o documento através de pesquisas de palavras-chave. Então, por exemplo, se é um documento que vai ser aplicado em todas as dioceses, nós poderíamos esperar que o nome de Maria, Nossa Senhora, Mãe de Deus e termos similares aparecessem de forma recorrente no documento base da campanha da fraternidade. E investigando em todo o documento, vocês sabem quantas vezes o nome aparece de alguma dessas palavras? Maria, Nossa Senhora, Mãe de Deus? 0. 0 vezes, temos 0 menções à Mãe de Deus no documento da campanha da fraternidade. Se nós quisermos saber algo sobre sacramento ou sacramentos, não vamos encontrar também no documento, porque são 0 ocorrências. Se quisermos saber algo sobre São José, então estamos no ano de São José, de acordo com o Santo Padre Papa Francisco. Existe alguma menção no documento da campanha da fraternidade deste ano? Não. 0 menções também. E ao Santo Padre, o Papa, alguma menção? Uma única. E ainda assim, para colocar dentro do contexto da Laudato Si, como um instrumento que favoreceria a revolução. Então, as tragédias, nós vemos que palavras que deveriam aparecer de forma recorrente em qualquer documento da Igreja e que realmente aparecem quando o documento é católico, praticamente somem. Então, a própria menção à Igreja Católica é difícil de encontrar no documento. Se procurarmos por termos como Igreja Católica, católica, católicos ou católicas, a quantidade de vezes que esses termos aparecem no documento, somando todos, uma única ocorrência. Uma única ocorrência, e essa ocorrência só aparece na hora da CNBB passar a caixinha da arrecadação do dinheiro. Então eles aparecem na seção da coleta, em que eles vão dizer que bispos, padres religiosos, lideranças leigas, agentes de pastoral, colégios católicos, olha o termo aparecendo aí, colégios católicos e movimentos eclesiais são os principais motivadores e animadores da campanha da fraternidade. E a coleta ecumênica da solidariedade, que acontece no Domingo de Ramos, que o ano que vem vai ser no dia 28 de março. Então vemos claramente que termos católicos estão ausentes do documento base da CNBB para a campanha da fraternidade neste ano de 2021. Agora vejamos termos especificamente revolucionários no documento. Então vimos que não existe menção a Nossa Senhora no documento. Mas e a Marielle Franco? A Marielle Franco há. Então nós temos uma lembrança da Marielle Franco no documento da campanha da fraternidade. E a Mãe de Santo? A Mãe de Santo há 2 referências. Então Nossa Senhora está ausente, mas a mãe dos comunistas, a Marielle Franco, está presente. Marielle presente. A Mãe de Santo está presente. E vários termos absurdos também estão presentes. Por exemplo, feminicídio. Então, a tentativa de tirar todas as questões relativas ao assassinato de homens e colocar uma classe de pessoas em evidência, aí quando nós sabemos que são justamente os homens as maiores vítimas da violência. Mas feminicídio ocorre 4 vezes no documento. LGBTQI+, 8 ocorrências. Coleta, 14 ocorrências. Então, para pedir dinheiro, a campanha da fraternidade está indo muito bem, obrigado. Racismo, 19 ocorrências. Ecumênico, 62 ocorrências. Então, por uma análise geral das palavras-chave, nós vemos que os termos católicos somem e os termos revolucionários ganham projeção. Então, isso numa análise geral, mas como dissemos, a todo momento existem vários pontos extremamente problemáticos e que exige uma análise das forças católicas e que essa análise vá para a internet. Então, só para dar alguns exemplos, nós queremos usar esses
próximos dias para falar de uma forma mais detalhada do documento, mas não quero deixar de passar esta oportunidade para falar um pouco sobre alguns pontos específicos. Então, por exemplo, na introdução do documento, vocês poderiam esperar que seria assinado por algum cardeal da Santa Igreja Católica, não. A introdução do documento é escrita e assinada pela pastora revolucionária Romy Benck. Principalmente quando nós organizamos a campanha da Fraternidade Ecumênica de 2015. E o que ela diz a certa altura? Que o sopro do Espírito Santo fortaleceu essa campanha de 2016, ela está se referindo à última campanha ecumênica, com duas alegrias. Então ela cita em primeiro a Laudato Si, e em segundo ela vai dizer: a segunda alegria nos veio do tema da celebração dos 500 anos da Reforma em 2017. Então vejam a gravidade. Num documento que vai ser lido para todas as dioceses do Brasil, que deve ser aplicado, refletido, está dizendo que o Espírito Santo assoprou quando as pessoas comemoraram a demoníaca Revolução Protestante de 1517. Então, a revolução que dividiu a Europa ao meio e que colocou metade do continente europeu a caminho do inferno é visto num documento celebrado pela Igreja no Brasil como um movimento do Espírito Santo. Então vejam o absurdo já na introdução. Já na introdução nós vemos então uma afronta à Santa Madre Igreja muito clara, que deveria sofrer um rechaço da CNBB em peso. E aí nós podemos seguir, por exemplo, nos pontos 10 e 11, nós vamos ver uma tônica que se repete em todo o documento. A distorção de passagens bíblicas, bem ao modo protestante, para se adequar à sua ideologia. Para se interpretar valores religiosos, para poder se interpretar a própria Bíblia. Então, eles pegam, por exemplo, o capítulo 8 do Evangelho de São João, que retrata o episódio da mulher adúltera. Então, nós sabemos que Cristo vai perguntar que quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí, o espírito revolucionário dentro do documento vai aproveitar para dizer que nenhum dos homens ousou apedrejar a mulher. Com isso também, ela teve a sua vida transformada e pôde continuar livre de acusações e julgamentos. No ponto seguinte, o ponto 11, eles vão continuar. Esta postura de Jesus nos mostra a possibilidade de novas formas de relações humanas e sociais. Tais relações não são de apego incondicional à lei, mas de compromisso incondicional ao amor. Então vejam que coisa de certo sentido maligno, porque eles param a análise do capítulo no meio, porque eles abordam até a parte em que Cristo evita o apedrejamento, mas não complementam com o versículo seguinte, em que Cristo diz: vai e não tornes a pecar. Para se interpretar valores religiosos, para poder se interpretar a própria Bíblia. Então, isso, nós sabemos que existe uma certa separação. Deus ama o pecador, mas ele quer a sua conversão. E quando eles omitem a parte da conversão, o que eles estão tentando colocar dentro do documento, com a impressão que eles buscam passar? A ideia de acolher o pecado junto com o pecador. Então, um cristão que não se converte. E eles fazem isso logo no início do documento porque dá para perceber, estão preparando o terreno para vir com outras absurdidades depois. Porque se você pode acolher o pecador junto com o pecado, então você legitima o acolhimento aos grupos LGBTI, que podem continuar com as suas práticas homossexuais, que podem continuar se comportando como travestis, etc., etc., sem mudarem de vida. Então é a ideia de trazer para dentro da igreja toda a doutrina LGBT e, ao mesmo tempo, permitir outras absurdidades, como o casamento a comunhão de pessoas recasadas. Então nós vemos a todo momento problemas seríssimos. Então, se avançarmos, por exemplo, nos pontos 28, 29 e 30,
Então a falta de fé das pessoas que construíram o documento, ela se torna mais latente, porque nesses 3 pontos eles vão criticar as igrejas, os sacerdotes que lutaram para que as paróquias se mantivessem abertas. Então eles vão dizer: algumas igrejas reivindicaram o direito de permanecerem abertas, realizando as suas celebrações. Foi proposto pelo lobby religioso que elas fossem incluídas entre as atividades essenciais para poderem abrir. Surgiu a discussão sobre o que seria essencial no papel desempenhado pelas igrejas: o templo aberto e as celebrações numerosas, ou o serviço ao próximo e à próxima. Então aqui eles protestam contra a abertura das igrejas. É o contrário do que os católicos deveriam fazer. Eles protestam porque muitos católicos defenderam que o serviço espiritual era o serviço mais essencial de todos. Então vejam como se tem uma visão materialista, imanentista da fé aqui. Aquele serviço que é o mais essencial de todos, que é o serviço espiritual católico, obviamente, é tido como algo dispensável. E as pessoas que lutam pela reabertura das igrejas são vistas como genocidas aglomeradoras. Então, são erros que devem ser condenados claramente por qualquer católico de bom senso. Qualquer velhinha piedosa de paróquia veria a absurdidade desse tipo de documento. Em primeiro lugar, porque nós devemos já afirmar que sim, a Santa Igreja Católica, os serviços, os sacramentos da Santa Igreja Católica são os serviços mais essenciais de todos. Por quê? Porque o fim último do homem é amar a Deus nesta vida para atingir a visão beatífica na próxima. E os sacramentos eles servem justamente para encaminhar o homem a este fim. Porque se você está apartado da graça, então é preciso recorrer ao sacerdote pela confissão. A comunhão é o meio de aumentar a graça santificante em nós. Então, se nós não temos o acesso aos sacramentos, como nós vamos cumprir o nosso fim de amar a Deus nessa vida para nos unirmos a Ele na próxima? É impossível. E na questão da aglomeração, todos nós sabemos que é de uma fácil resolução. Por quê? Se existem 100 fiéis numa paróquia e 2 missas são realizadas no domingo, então nós vamos ter, em média, 50 fiéis em cada missa. Se nós temos os mesmos 100 paroquianos e resolvemos aumentar a quantidade de missas de 2 para 5, então se eram 50 pessoas em cada missa, em média, se reduz a 20 pessoas em cada missa, em média. Então, a resposta à aglomeração não é fechar os sacramentos, mas multiplicar as oportunidades que os católicos tenham de ter acesso aos sacramentos. E aí, as absurdidades continuam, porque em outros pontos vão ser abordados, por exemplo, racismo estrutural, necropolítica, feminicídio, LGBTQI+, abordagens policiais violentas. As abordagens policiais são violentas, os traficantes, zero menção. Derretimento de geleiras, Nossa Senhora está fora do documento, derretimento de geleira está dentro. Eles vão condenar as missões católicas e vão afirmar que os índios merecem continuar com as suas crenças, ou seja, negam o céu aos índios. Vejam que documento criminoso é este da campanha da fraternidade. E não obstante, eles colocam também uma sugestão de culto. Um culto ecumênico que tem uma certa cara de um santo sacrifício da missa, mas, obviamente, sem o sacramento em si. É só a cara e várias absurdidades propostas nesse culto ecumênico, e ele termina de uma forma tragicômica. Então, eles sugerem que todas as pessoas na celebração deem as suas mãos numa grande ciranda e cantem a música Momento Novo. E aí, olhando de onde nós podemos tirar essa música Momento Novo, de um site luterano.
Então, é tragédia do início ao fim. E na última seção do documento, nós vemos então uma chamada da campanha da fraternidade, especialmente para os católicos. Então, aí na hora de arrecadar, a CNBB e os demais membros do CONIC vão lembrar dos católicos. Então, eles vão exortar os católicos para doar para a campanha da fraternidade. E aí, essa coleta da campanha da fraternidade, ela sempre acontece no domingo de Ramos. E a coleta ecumênica da solidariedade, que acontece no domingo de Ramos, que o ano que vem vai ser no dia 28 de março. Mas a gente sabe que o domingo de Ramos é uma data em que todas as igrejas têm as suas coletas destinadas para as causas específicas. Então, a nossa motivação é que as igrejas que estão participando da campanha, que não poderão realizar a coleta da solidariedade no domingo de Ramos, identifiquem uma outra data para a realização dessa coleta. Que neste ano vai cair no dia 28 de março de 2021. 40% desses recursos vão para o Fundo Nacional da Solidariedade, da CNBB, e 60% fica com o Fundo Diocesano. Então, aqui, no final deste vídeo, nós, do Centro Dom Bosco, vamos deixar uma chamada para todos vocês que estão nos assistindo. Nós sabemos, então, que no dia 28 de março vai haver, nas missas espalhadas pelo Brasil, uma coleta específica para ser destinada aos cofres dos organizadores da campanha da fraternidade. Então, qual o nosso chamado aqui? Que no dia 28 de março, nenhum católico entregue o seu dinheiro no momento da coleta, porque esse dinheiro vai ser encaminhado para pessoas que são más, que estão trabalhando contra a fé católica no Brasil. Então, esse dinheiro que você doaria no dia 28 de março, entregue outro dia para o seu sacerdote. Pergunte se ele precisa de algo. Ou então doe esses recursos de forma direta para quem precisa. Mas não entreguem nenhum centavo no dia 28 de março para as coletas realizadas e que vão ser entregues, então, para os membros da campanha da fraternidade. Isto que você virá fazer é um ato de amor à Santa Igreja Católica. Defenda, compartilhe este vídeo. Vamos reagir a esta campanha pérfida que não faz menções nenhumas à Santa Igreja Católica, a doutrina da Igreja de sempre, sempre praticada, e que é um vilipêndio a tudo aquilo que nós acreditamos e uma agressão a nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu peço que vocês assistam esse vídeo, compartilhem, façam de tudo para que todos os católicos que vocês conhecem também não venham a entregar os seus dinheiros no dia 28 de março de 2021. Então, meus amigos, fiquem com Deus e viva Cristo Rei!